32. Três opiniões. Infelizmente, como comprovado pela minha situação, a combinação de fractais não se prova um caminho estável para um maior poder. Depende. A Dolin se juntou a Azul em cima do afloramento de obsidiana. A guardiã das pedras de cabelo dourado ainda usava seu traje tradicional, com um chale em volta do peito e calças folgadas e leves. Alegava que havia aprendido técnicas de batedores ao trabalhar como guia nas Ilhas Hash, mas ele a achava demasiadamente sorrateira para isso. Ali, disse ela apontando. Eles ainda estão nos seguindo. Adolin levantou a luneta, olhando para onde ela havia apontado. De fato, era possível identificar a caravana dos tucarenos ao longe. Aqueles humanos estranhos os estavam seguindo. Sempre a poucas horas de marcha, desde que a comitiva havia deixado a cidade portuária semanas antes. Danação, praguejou Adolin. Então, no final, eles não fizeram a curva na encruzilhada. Pela manhã, o terreno havia se tornado desigual, cheio de rochedos e aflorações, e havia sido difícil avistá-los. Quer confrontá-los? Indagou Zu, sorrindo. 2 contra 20? Um dos dois pode moldar pedra de acordo com sua vontade e transformar roupas em armas. Eu não ouso gastar o que sobrou da luz das tempestades. Vai acabar em breve, de qualquer modo. Bem que podíamos dar um último grito de guerra. Uma nova experiência para o Lá de baixo, o Apan gritou. Não a encoraje. Ela vai fazer essa tolice. Zu abriu um largo sorriso para Adolin, então o encarou como se sua bravata fosse em parte para deixar seu espremo nervoso. Mesmo depois de semanas viajando com ela, Adolin não sabia o que pensar da estranha guardiã das pedras. Ela saltou com leveza do afloramento e deslizou pela obsidiana lisa, graciosa como um dançarino de precipícios. Abaixo, bateu no ombro de Wapan e os dois perambularam rumo ao acampamento. Ele ficou tentado a fazer o que Zu havia dito, mesmo que fosse apenas porque a luz das tempestades estava mesmo acabando. Estavam em Shadesmar havia quase 30 dias, tempo bastante para que todas as esferas houvessem se esgotado semanas antes. Embora tivessem gastado muito da luz das tempestades na parada de caravanas, haviam reservado algumas gemas maiores emprestadas pelos tailenos, capazes de conter luz por mais tempo do que as outras do mesmo tamanho. Estas estavam começando a escurecer, infelizmente. E quando as gemas começavam a escurecer, tornavam-se foscas bem rápido. A Dorin deu outra longa olhada nos tucarenos, então balançou a cabeça. Não pareciam estar tentando alcançar o grupo de Adolim. Não se apressavam nem se moviam durante a noite. Esta última ação teria sido fácil, já que noite em Shadesmar não era um tempo estrito estabelecido pelo movimento do Sol. Aqueles humanos poderiam facilmente duplicar a marcha e alcançar a equipe de Adolin. Já mandaram um mensageiro para perguntar a Noton sobre eles. Sua patrulha menor estava marchando um pouco à frente do grupo de Adolin. O espleno de honra havia dito que não era ilegal que aqueles tucarenos usassem a estrada, mas sugerira que o avisassem caso eles fizessem algo expressamente ameaçador. Adolin guardou a luneta e voltou para junto dos outros, que estavam se preparando para desmontar o acampamento. Havia aprendido com o pai que era melhor que um comandante fosse visto realizando tarefas. Então inspecionou o trabalho, estabeleceu a guarda dianteira e a retaguarda para o dia e conferiu como estava Maia, que estivera viajando no dorso de Galante. O grande garanhão da cor da meia-noite gostava da olho morto. Não deixava qualquer um montá-lo. E parecia reconhecer que ela estava ferida de algum modo. Galante avançava de modo bastante cuidadoso, movendo-se com suavidade para que Maia não fosse derrubada da cela. E Adorim não estava só imaginando isso.
independentemente do que os outros pensavam. Ele colocou todos para trabalhar, então foi procurar Shallan. Nas semanas anteriores, Shallan tivera duas opiniões diferentes. Bem, três, tecnicamente, em relação a como usar a informação de que Berilo era uma espiã. Enquanto a caravana começava o movimento do dia, ela se aproximou de Berilo para ajudá-la com a iluminação. Ainda preciso encontrar meu foco, Luminosa, disse Berilo, mantendo o ritmo facilmente com suas longas pernas aletianas. Era quase um crime o modo como seu cabelo escuro era exuberante, apesar de haver pouca água para banhos. Eu tentei desenhar, como sugeriu, mas não sou boa nisso. Você usou iluminação com homens no acampamento de guerra. Eu... E eu vi você usá-la em treinamento de combate, disse Shallan. É, mas eu não mudei nada além da minha própria aparência. Eu sei que posso fazer mais. Vi o resto de vocês. É limitado para a maioria de nós no início, observou Shallan, indicando Vatar que caminhava junto aos crípticos. A primeira vez em que eu peguei Vatar se iluminando, ele não acreditou que realmente tinha feito isso. Parecia ficar surpreso sempre que acontecia. Eu tentei do jeito dele, disse Berilo com uma careta. Ele age como uma pessoa ou a coisa que está tentando ser, e então a iluminação assume o controle. Se ele quer fazer uma ilusão de uma pedra grande, diz que pensa como uma pedra. Como isso funciona? Ela abriu um sorrisinho desanimado para Shallan. Não quero reclamar, Luminosa. Tenho certeza de que só preciso continuar tentando. Vai acontecer em algum momento comigo, como aconteceu com os outros, certo? Vai sim, eu prometo. Fiquei frustrada como você, no começo, sem conseguir controlar o poder. Mas você é capaz. Berilo assentiu com avidez. Por dentro, Vel estava admirada. Ela é uma excelente atriz. Não consigo identificar nenhum sinal de mentira. Juro. Ou ela esconde maravilhosamente bem as próprias emoções, ou pegamos a mulher errada. Vel tinha cada vez mais certeza disso ao longo da viagem. Shallan não queria aceitar, mas, àquela altura, era difícil continuar fingindo. Talvez devêssemos falar com o ornamento de novo, pensou radiante. Acho que se conversarmos bastante com ela, vai deixar escapar algo. Elas haviam tentado aquilo também, mas Vel achava que estavam chegando a um beco sem saída. Se o espleno de Berilo sabia sobre a traição, não estava deixando transparecer. Shallan sentiu náusea ao pensar que tudo aquilo poderia ser por nada. Ela queria que Berilo fosse a espiã. As três haviam conseguido confirmação bem combinatória, não? Bem, vamos imaginar o pior cenário, pensou Vel. Que o espião é extremamente perigoso e hábil. Seria inverossímil demais pensar que ele descobriu ao falar com os outros que nós havíamos plantado uma informação falsa? Mreis é esperto. Pode ter decidido falar aquilo para lançar suspeitas sobre Berilo. Então, de que adiantou a investigação? Retrucou Shallan frustrada. Por que nos dar todo aquele trabalho se simplesmente duvidaríamos dos resultados? Porque eu duvido de tudo. É informação, mas não é conclusiva. Concordo, pensou radiante. Tivemos tempos de investigar Berilo e não descobrimos nada. Para seguir em frente, temos que encontrar provas. Provas incontestáveis. Não podemos condenar erroneamente alguém que pode ser inocente. Raios. Você parece uma agente da lei, Radiante, comentou Vel. Estou concordando com você. É, mas você prejudica meu argumento sendo tão rígida. Por que não dá uma relaxada de vez em quando? Shallan levou as mãos à cabeça, sentindo-se inquieta. Conseguia se lembrar de um tempo não tão distante quando suas personas não discutiam dentro de sua cabeça. Na maior parte do tempo, permaneciam isoladas. Shallan mudava sem perceber.
Era mesmo mais saudável quando trabalhavam juntas, mesmo que discutissem? Ou era mais perigoso, já que o conflito era tão intenso? De qualquer modo, estava ficando exausta daquela discussão. Relutante, Vel assumiu o controle. Por enquanto, ficou perto de Berilo na tentativa de pegá-lo em uma mentira. Infelizmente, pouco tempo depois, a Doninha apareceu como um cão machado à procura da presa. Contudo, até mesmo o Vel teve que admitir que, com aquele movimento de cabelo e atitude otimista, ele inspirava qualquer um a se sentir melhor. Oi, você tem um tempinho? Perguntou ele a Vel. Acho que sim. Aliás, eu sou o Vel neste momento. Tudo bem. Talvez você tenha um ponto de vista útil quanto a esta questão, disse ele, conduzindo-a para longe dos outros. Quanto mais penso no assunto, mais preocupado fico, achando que devemos mudar a abordagem para falar com os esplenos de honra. Norton tem certeza de que eles não vão falar conosco, ainda mais do que Sil. Mudar a abordagem? Como? Quer dizer, não entregar a eles as cartas e presentes? Acho que eles tampouco vão aceitá-las. Receio que vamos ser enxotados imediatamente. Isso seria terrível, admitiu Vel. Não havia se esquecido do seu dever real: entrar na fortaleza e localizar Restares, líder dos Filhos da Honra. Até mesmo Radiante estava ansiosa para encontrar o homem e saber que segredos Mraze desejava tanto. Descobrir o espião era importante, mas essa missão era ainda mais. E se houver uma abordagem melhor do que entregar as cartas do meu pai e de Jasna? Disse Adolin. E se oferecemos aos esplenos de honra o máximo de luz às tempestades que podem carregar, entregue pelo meu pai, caso eles mandem apenas um representante de volta conosco? E se pedíssemos para trocar emissários e prometêssemos construir para o representante deles um palácio fantástico em Shadesmar, perto do Sacro Portal? Poderíamos trazer toneladas de pedras do nosso lado, que é extremamente valiosa aqui. Hum. Adorim, eles são como uma raça inteira de esprenos que agem como radiantes e nos veem como criminosos. Se estamos temerosos de que não aceitem sequer algumas cartas e livros, não seria perigoso oferecer presentes extremamente valiosos? Eles podem ver isso como suborno ou como admissão de culpa. Talvez, admitiu ele. Então bateu com um punho na palma da outra mão algumas vezes. Eu concordo com Vel, Luminobre, disse radiante. Eu suspeitaria muito de presentes valiosos se fosse eles. Eles não querem pagamento, mas isolamento. Tudo bem, então. Uma ideia totalmente diferente. Nós imploramos. De modo humilhante, nós nos curvamos e dizemos que, sem eles, estamos condenados. Se os esplenos forem um pouco parecidos com os corredores dos ventos, então talvez não consiga dizer não. Radiante considerou a ideia. Talvez. Eu acharia isso mais atraente do que subornos, imagina. Eu não, retrucou Vel. Mas acho que sou a pessoa errada para perguntar. Por que, ao ver você implorar, eu acharia que estava correto em ficar fora do conflito? Afinal, não pode ser vencido. Danação. Eu não havia pensado nisso, disse Adorim. Deixe-me considerar. Sou radiante de novo, aliás. Adorim assentiu. É uma tarefa difícil, Adorim, declarou Radiante por fim. E eu concordo com suas preocupações. Temos apenas uma chance de nos apresentarmos devidamente aos esplenos de honra. Eles são um grupo hostil. De fato, um grupo que se auto-selecionou para a hostilidade. Podemos deduzir que os esplenos mais dispostos a escutar nossos argumentos já se juntaram aos Cavaleiros Radiantes. Seu plano de agirmos como se fôssemos fracos e implorarmos socorro é uma ideia promissora. Contudo, me pergunto se apelar ao lado racional dos esplenos de honra não seria um plano melhor.
Mas a maneira como os esplénidos de honra insistem em dar as costas à humanidade como um todo é emocional, certo? Disse Adolin. Eles foram feridos no passado. Têm medo daquela dor. Alguns chamariam isso de racional. Se sua espécie inteira houvesse sido praticamente eliminada pela confraternização com humanos, você, com base na lógica, não temeria retornar à mesma confraternização? Mas o que vai acontecer com eles se ódio vencer? Retrucou Adolin. Ele odeia a honra. Bem, acho que odeia tudo. Meio que está no nome. De qualquer modo, eles vão passar o resto da existência dentro daquela pequena casa-mata? Em algum momento vão se curvar diante dele, decidir lutar só quando todos os outros estiverem mortos ou subjugados? Radiante sorriu. Posso sentir sua determinação, Luminobre. Essa paixão é admirável. Tudo isso podem ser bons argumentos para apresentar aos espelhos de honra. São os argumentos do meu pai na carta dele. É basicamente o que Sil disse antes de abandoná-los e ir atrás de Kaladin. Não consigo afastar a ideia de que os argumentos do meu pai e de Jasna são aqueles para os quais os espelhos de honra estão preparados, dispostos a resistir. A Adorinha adquiriu um olhar distante, então se virou. Radiante franziu a testa, tentando entender o que ele estava procurando. A fila de pessoas? Seu Richadio trotando com a olho morto no dorso? As colinas cintilantes de obsidiana cobertas com plantas cristalinas? Você pensou em alguma coisa? Perguntou Radiante. Mais ou menos, respondeu Adolin. Eu entendi que eles vão estar prontos para qualquer coisa que pudermos apresentar. Quer dizer, essas criaturas estão vivas há milhares de anos e passaram a maior parte desse tempo zangados com a gente. Eu não consigo pensar em um argumento que eles já não tenham considerado. Duvido que o meu pai, ou mesmo Jasna, conseguiria. Uma suposição razoável, disse Radiante, assentindo enquanto eles caminhavam. Contudo, se eles vão antecipar todos os argumentos, então talvez nossa única esperança seja a habilidade da pessoa argumentando. A luminosa Jasna pode ser bastante persuasiva. Pensando agora, sugiro que continuemos com a tática de oferecer as cartas. Ou isso, ou surpreendemos os espelhos de honra. Como? Você disse que eles tiveram milhares de anos para considerar esses argumentos. Adolin balançou a cabeça, a expressão ainda distante. Eu posso falar com Shallan? Perguntou ele depois de um tempo. Shallan está exausta no momento. Pediu que eu lidasse com essa conversa. Por que pergunta? É só que eu me sinto mais confortável com ela. Adolin olhou para a Radiante. Tem algo errado com o Shallan? Pensei que as coisas estivessem melhorando durante o passeio de barco, mas nas últimas semanas... Eu não sei, ela parece diferente, distante. Ele notou, pensou Shallan em pânico. Ele notou, pensou Vel, aliviada. Ela está recuando cada vez mais ultimamente. Alega que está cansada, mas há algo errado acontecendo com a gente. Posso tentar fazer com que ela emerja, disse Radiante. Por favor. Ela tentou muito. No final, contudo, fez uma careta. Sinto muito. Charla está cansada. Talvez com medo. Talvez Vel possa explicar. Então, posso falar com ela? Você já está falando, respondeu Vel com um suspiro. Adolin, olha, é tudo bem complicado. Tem a ver com o passado de Shalin e a dor que ela sentiu quando criança. Dor que eu fui criada especificamente para ajudá-la a vencer. Eu posso ajudar, eu entendo. Nem eu entendo direito, Adolin, e estou vivendo na cabeça dela. Ela respirou fundo, forçando-se a vê-lo como Shallan via. Ela amava Adolin. Havia escolhido Adolin. O mínimo que Vel podia fazer era tentar explicar. Vamos lá.
Imagine que você é ela e que passou por eventos tão traumáticos que não queria acreditar que eles de fato aconteceram. Então você finge que aconteceu com outra pessoa, com alguém diferente. Essa é você? Perguntou a Torin. Não exatamente. É difícil explicar com palavras. Radiante e eu somos mecanismos de defesa que, na maior parte do tempo, funcionam. Mas algo mais profundo começou a se manifestar. Shawn está preocupada que a pessoa que você vê nela seja uma mentira. Que a pessoa que você ama seja uma mentira. E não é só com você. É com o Padrão, Dalinar, Jasna, Navani. Ela teme que nenhum de vocês conheça sua verdadeira identidade. Devido a coisas que aconteceram, e também algumas coisas que ela foi forçada a fazer, ela está começando a pensar que Shallan é falsa, a identidade falsa. Que há um monstro lá no fundo, que é a sua verdadeira personalidade. Ela está com medo porque acha que é inevitável que a verdade apareça e, quando isso acontecer, que todos a abandonem. A Dolinha sentiu a testa enrugada. Ela não conseguiria ter me contado isso, certo? Não. De fato, ao dizer tudo aquilo, ela havia feito Shallan se retrair até virar uma bolinha de medo, bem ao lado de sem forma. Você pode dizer coisas que ela não consegue, e é por isso que precisamos de você, não é? Isso. Acho que entendi um pouco. A Dolinha olhou nos olhos dela. Obrigado, Vel. De verdade. Vou dar um jeito de ajudar. Eu prometo. Hum. Ela acreditava nele. Que interessante. Eu estava errada quanto a você. Se vale de algo, estou feliz de ter sido o voto vencido. Se ela estiver ouvindo, diga que eu não me importo com o que ela fez. E que eu sei que ela é forte o bastante para lidar com isso sozinha. Mas tem que saber que não precisa. Lidar com isso sozinha, digo. Eu nunca estive sozinha, sussurrou parte dela. Eu tinha Padrão. Mesmo nos dias sombrios da nossa infância, nós o tínhamos. Ainda que não nos recordemos disso. Então a Dolinha estava errado, mas também estava certo. Elas não precisavam fazer aquilo sozinhas. Mas precisavam convencer Shallan disso.